Deus, ela é nova a cada manhã. Glória a Deus. Amém? Diz assim o texto, Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões ou suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro do noivo ou do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas ou loucas. As que eram insensatas tomaram os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito. Eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. À meia-noite ouve-se um grito. Eis que vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas elas, ou todas aquelas virgens, se levantaram e prepararam os seus lampiões ou as suas lamparinas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. E a porta se fechou. Ou a porta foi fechada, melhor dizendo. Alguém fechou a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quem fechou a porta? O Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nos rendemos perante a mesma, perante a autoridade da Tua palavra. E pedimos ao Senhor que venha falar conosco mais uma vez, através da Tua palavra, e abençoar de uma forma poderosa, nos trazendo a revelação da Tua palavra, e pelo Teu Espírito o Senhor venha trazer à luz o entendimento de cada um da Tua palavra nesta noite. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço e glorifico ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Glória a Deus. A parábola das 10 virgens é uma parábola que retrata duas coisas principais, que é a vigilância e a prudência com relação ao arrebatamento da igreja. Amém? Vigilância e prudência são as coisas que mais se destacam nessa parábola. Ok? A vigilância e a prudência com relação à vinda de Jesus, com relação ao arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Quantos estão aguardando o arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Estamos nessa expectativa. Vivemos nessa imensa expectativa. Eu digo imensa porque, além de mim e você, milhares e milhares estão aguardando esse dia. É certo que muitos já desanimaram, não estão esperando mais, já desistiram de aguardar, mas ainda existe um povo que estão aguardando a vinda de Jesus. Glórias ao nome do Senhor.
Por isso que nós estamos aqui firmados nele, aguardando, esperando este dia glorioso. Dobre a sua atenção aqui, porque eu vou falar sobre a aparência dos fatores. Grave isso daí. A aparência dos fatores. Amém? O conteúdo da parábola revelam o objeto e a expectativa, a direção e a aparência, apontando fatores importantes, se são eles verdadeiros ou falsos. Então veja bem, o que o conteúdo da parábola revela? Objetivo, expectativa, direção, aparência, né? Apontando os fatores importantes, se eles são falsos ou verdadeiros, para o nosso aprendizado com relação ao nosso convívio espiritual e social. Então veja bem, nós vivemos numa dinâmica em dois termos, eu e você. Nós, Igreja do Senhor, vivemos numa dinâmica de dois termos. Quantos termos? Quantos termos? Isso. Dobre a sua atenção aqui. Eu sei que Estezinha é tão fofinha, tão lindinha, mas dobre aqui a sua atenção, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então veja bem, nós vivemos numa expectativa. Glória a Deus. Essa expectativa que nós vivemos, nós vamos analisar a aparência dos fatores dentro dessa parábola aqui. E glória a Deus por isso. Nós vivemos em um contexto social e espiritual. Eu e você. E não tem como fugir disso. Eu vivo a minha vida social e também vivo a minha vida espiritual. Se eu não tomar cuidado, eu vou dar importância mais a uma do que a outra. E isso é fato. E nós vamos analisar a aparência dos fatores do nosso convívio social e espiritual. Se essa aparência desses fatores é falso ou é verdadeiro. Veja que interessante. O cuidado e a vigilância apontados aqui nesse texto é para que os fatores não sejam apenas de aparência. Pois é importante que eles sejam verdadeiros. Diga comigo, verdadeiros. Os fatores precisam ser verdadeiros. Ok? O que é um fator? Para você compreender melhor. Fator é o elemento que contribui para a obtenção de resultados. Então, o fator é o elemento fundamental que contribui para a obtenção de resultados. Ou melhor dizendo, um fator é aquilo que demonstra se realmente é verdadeiro ou é falso. Ok? Então os fatores vão apresentar isso, se é falso ou se é verdadeiro. Amém? Então a aparência dos fatores, a parábola revela para nós. Os fatores na vida daqueles que servem a Deus precisam ser verdadeiros sempre. Quantos estão comigo? A Bíblia diz assim, olha, que eu e você devemos agir firmemente com sim, sim, não, não. O que passar disso é, diga comigo, de procedência maligna. Entendeu aqui? Amém? Então o texto nos obriga a entender que os fatores da minha vida com Deus tem que ser verdadeiro. Na minha vida social, é muito comum, se os fatores da sua vida social não forem verdadeiros, você vai pagar caro por isso. Se você comprar e não pagar, seu nome vai ser sujo. Amém? Então, o fator da sua vida social deve ser verdadeiro. Porque senão você vai pagar por isso. Mas entenda, eu quero dar ênfase aqui. Os fatores da nossa vida espiritual precisam ser verdadeiros. É sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Não podemos nos deixar enganar
ou sermos enganados. Deus não aceita um outro termo. Os fatores precisam ser de excelência. Os fatores precisam ser verdadeiros. É isso que Deus olha para mim e para você. Espera fatores verdadeiros em mim. Senão Ele não vai aceitar. Entenda que eu não vou conseguir, jamais eu irei conseguir empurrar goela abaixo no Deus soberano. Está comigo aí? Diga amém. Não dá para empurrar goela abaixo em um Deus soberano. Então eu preciso ser verdadeiro. Os fatores em mim, os fatores na minha vida precisam ser de fato verdadeiros. Os fatores da vida daqueles que servem a Deus não podem ser de aparência. Muitos estão vivendo como Zeca Pagodinho. Lembra do Zeca Pagodinho? Aquele beberrão lá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu só sei esse pedaço aí. Esse pedaço eu gravei. Então tem um monte de gente vivendo como o Zeca Pagodinho falou, né? Deixa a vida me levar e vida leva eu. O que a Bíblia diz sobre isso? As aparências dos fatores na parábola das 10 virgens. Veja bem aqui. Primeira aparência dos fatores, eu vou ficar apenas com o versículo 1, trazendo o contexto dos demais versículos que nós lemos. Não precisaria nem eu ler, porque vocês conhecem o texto. Mas eu vou trazer o contexto dos demais versículos. O versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou ao encontro do noivo. O texto diz que tinha 10 virgens. Então, olhando para elas, todas elas eram virgens. E todas elas fizeram o quê? Pegaram a sua lamparina e foram todas elas ao encontro do esposo. Então, observe, tem alguma coisa diferente aí? Não, é tudo igual. Tudo é virgem, tudo vestido igual, todo mundo seguindo na mesma direção, e todo mundo no mesmo propósito de ir ao encontro do... Eu e você, olhando, humanamente olhando, não viu nada de errado. Você viu? Eu não vi. É porque somente Deus sabe o que está lá dentro do coração. Somente Ele sabe. Você entende o que eu estou dizendo? A gente olha e vê tudo bonito, tudo ok, mas Deus conhece o coração de cada um. E de uma forma individual. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Somente Ele é rei. Você pode adorar a Ele? Veja bem, o primeiro fator aqui é: o objetivo delas eram o mesmo. Diga comigo, era o mesmo. Mas a postura era diferente. Olha, presta atenção aqui. O objetivo era o mesmo, mas a postura era totalmente diferente. O objetivo, o que é o objetivo? É aquilo que pretende avançar. É o propósito, é o alvo, é o objetivo de examinar. O que elas fizeram? Tomaram as suas lamparinas individualmente e foram ao encontro do esposo. Elas estavam todas juntas, visivelmente, não tinha nada de errado ali. Amém? Olhando para elas, não dá para perceber nada de errado. Mas veja bem, veja o objetivo. Era o mesmo? Sim. O objetivo era o mesmo. Todos estavam indo ao encontro Então o objetivo era o mesmo. Tinha o mesmo objetivo. O que muda ali? A postura. O que é a postura? A posição, a atitude. É a postura que muda. Veja bem, apenas 5 delas tinham azeite nas vasilhas. Percebeu a postura? A postura era diferente de 5. O objetivo era o mesmo das 10. Queriam ir ao encontro do noivo. Mas a postura era diferente porque apenas 5 delas tinha azeite. O fator apresentado é que 5 delas tinham azeite, ou seja, 5 delas acreditavam que o noivo viria, aguardava que o noivo viria, e as outras 5 aparentemente faziam isso. Entendeu a diferença dos fatores? Entendeu a aparência dos fatores?
O objetivo era o mesmo. Todo mundo estava ali no culto, mas apenas 5. Era um culto de 10 pessoas. Vamos trazer aqui para o nosso contexto. Era um culto de 10 virgens. As 10 estavam ali. O culto estava acontecendo. Era o mesmo objetivo, mas apenas 5 delas tinham azeite. O fator fundamental e verdadeiro era que aquelas que realmente acreditavam, aquelas que aguardavam a vinda, elas tinham azeite. As outras não tinham. As outras tinham apenas um objetivo. Quantas pessoas que não têm esse contexto? Você sabe que Jesus vai voltar? Ah, sei. Eu ouvi falar, eu estou aguardando. Mas você tem azeite na sua lamparina? A aparência dos fatores pode até enganar visivelmente. Mas não dá para enganar o noivo. Quantos estão entendendo aqui? Deu para enganar o noivo? Não. Preste atenção aqui. O objetivo era o mesmo, mas a postura era diferente. As aparências dos fatores aparecem, apesar de objetivos serem os mesmos. A postura denuncia o que de fato era. Elas não estavam aguardando o noivo, porque senão elas tinham azeite na lamparina. Entendeu, amados? Elas não acreditavam de fato que o noivo viria. Porque se elas estivessem acreditando, elas manteriam as suas vasilhas cheias de azeite, como as outras. Entende o que eu estou dizendo? Veja o que se diferencia nós que aguardamos a vinda de Cristo e esse povo aí fora que diz que sabe que Jesus vai vir. Os fatores revelam as aparências, se é verdadeiro ou se é falso. Veja bem, a expectativa era também a mesma, mas a razão era diferente. Observe que a expectativa era a mesma. O que é a expectativa? É fundada em promessas e possibilidades. Expectativas é isso. Expectativa é algo fundado em promessas e possibilidades. Ambas as 10 virgens estavam indo para o mesmo objetivo, baseado em promessas e possibilidades. Contudo, a razão de 5 delas eram diferentes. O que mudava? Era a expectativa? Não, porque todas elas aparentemente estavam esperando o noivo. Então a expectativa baseada em promessa, em um conteúdo, algo de uma promessa, algo de uma possibilidade, a possibilidade dele vir. Então, expectativa, baseia-se em promessas ou possibilidades. Então, todas elas estavam ali, aparentemente, o fator invisível é o quê? Aparentemente, é o fator invisível aos meus olhos e ao seu. Todos estavam esperando, aguardando, numa expectativa. Todas elas. Amém. O que tinha de diferente ali? A razão. Diga comigo a razão. O que é razão? O bom senso, o juízo sensato, a participação, a faculdade de estabelecer ligações. Então a razão revela o fator real, o real fator daquelas virgens. Então, apenas 5 delas tinham razões diferentes, apesar da expectativa aparente ser iguais para todas elas. Veja como isso é interessante. Apenas 5 delas tinham a expectativa munida de uma razão de ter relações com o noivo, vínculo de relacionamento com o noivo. As outras tinham esse conceito apenas de aparência. Entende o que eu digo? Então a razão era, 5 delas queriam de fato casar-se com o noivo.
E elas estavam aguardando aquilo, se prepararam para aquilo, aguardaram até o último dia. Olha aqui para mim, dobre a sua atenção, não dá para aguardar até o penúltimo dia. É aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glórias ao nome de Jesus, que vive para sempre. Você entendeu isso? Aquele que perseverar até o fim, este... É muito enfático o texto. Este será salvo. Então não adianta a expectativa. Todo mundo tem a expectativa, irmão. Mas a razão é a minoria que tem a razão. Para essa expectativa que todo mundo quer. A razão me faz vir ao culto. A razão me faz, mesmo estar doente, mesmo sentindo dores, como a pastora falou aqui, mas eu estou aqui para glorificar, adorar e me render ao Senhor, porque eu não sei qual o dia e a hora que Ele virá, mas Ele virá e não tardará. E quantos aguardam, adore a Ele. Então a expectativa é fundamental. Mas a razão é muito mais fundamental do que a expectativa, porque a expectativa te faz até aceitar a mensagem, mas a razão é que vai de fato fazer com que você atinja o objetivo daquilo que é a expectativa. Então a aparência dos fatos ficam ali expostos, a nossa expectativa está munida a qual razão? É uma pergunta. A sua expectativa está munida a qual razão? Jesus pode voltar agora? Ou você está na dúvida ainda? Porque nós encontramos o texto em Apocalipse 3, que aquele que não é frio nem quente, porém morno, em cima do muro, o Senhor diz assim: eu vomitar-te-ei da minha boca, causa náuseas em Deus. Ou não tem ninguém por aí que causa náuseas em Deus? Mas você conversa com essa pessoa, essas pessoas, no plural, que são muitas. Não estou apontando ninguém. Elas dizem que estão esperando Jesus, sim. Elas aparentemente estão esperando Jesus. Elas têm uma expectativa. Mas os fatores são falsos. Mas Deus sabe os fatores que são falsos e que são verdadeiros. Amém? Glória a Deus. O Senhor sabe. Glória a Deus. Qual é a nossa razão? Você quer ter um relacionamento verdadeiro de fato? Ou os fatores são totalmente diferentes? Deus observa essas coisas. Então veja bem, todas estavam ali numa expectativa, mas 5 delas tinham uma razão de se relacionar, casar com o noivo, de ter relação. A vida de Jesus, o casamento da igreja prefigura um relacionamento, entende o que é isso? Um relacionamento íntimo, um casamento de um homem e uma mulher. Isso é bíblico, isso é espiritual, entenda isso. O mundo aí fica pregando e falando, contextualizando e banalizando essas coisas, mas a Bíblia apresenta o relacionamento, o casamento como algo espiritual. Amém? Glória a Deus. Então 5 delas tinha uma razão de ter um relacionamento com o noivo. E elas estavam ali aguardando neles, esperando ele, dia e noite, preparadas, com a lamparina cheia de azeite, a lamparina acesa, e tinha reserva de azeite, que todos os dias elas necessariamente iam repondo o azeite. Amém? Então não é apenas ter a expectativa. Tem que ter razão por isso. Sabia que a direção também era a mesma? Olha como as aparências dos fatores são reveladas na parábola. A direção também é a mesma. A preparação que era diferente. Amém? Veja bem. A direção era a mesma. O que é a direção? Rumo. O lado para onde alguém se volta. O que o texto diz? Que todas estavam indo para onde? Ao encontro do noivo. Então a direção era
a mesma direção. Aleluia. A mesma direção estava ali, de fato. A aparência dos fatores ficam expostos, por quê? Todas seguiam para uma mesma direção, porém, a preparação de 5 delas era diferente. Glória a Deus. Entendeu por que tem gente que é diferente? Percebeu porque tem gente que é diferente, se programa, se prepara, vai à igreja, Santa Ceia, cultua, adora, contribui, dizima na casa de Deus. Tem pessoas que têm uma preparação diferente. Tem aqueles que dizem que está seguindo a mesma direção, mas na verdade não está. Na verdade a cabeça dele ou dela está em outro lugar. Ele está indo o corpo, mas a mente está lá. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. O corpo está indo, mas a mente, a alma está pegada em outra coisa. A aparência dos fatores ficam visíveis. É o meu tema, eu vou bater nisso até eu terminar a mensagem. A aparência dos fatores são expostos. Porque todos estavam indo na mesma direção, mas a expectativa era diferente. Por quê? Porque a preparação, melhor dizendo, era diferente a preparação. O que é a preparação? É o efeito de preparar, é organizar, é preparativos que tornam possível que algo aconteça. Meu Deus, que coisa! Preparação é preparativos que tornam possível que algo aconteça. Pelo amor de Deus, isso tem uma participação minha, sua, de cada um. Amém? Você está entendendo o que eu estou pregando? Se a preparação é algo, são preparativos que tornam possível que algo aconteça, meu irmão, então eu preciso tornar possível que algo aconteça. Qual é esse algo? Segundo o texto aqui, é a vinda do noivo. Todas estavam com a mesma direção, mas a preparação era muito diferente. Todas tinham lamparinas, olha só, todas elas tinham lamparinas, mas apenas 5 delas tiveram o cuidado com a preparação de repor o azeite quando ia se acabando no processo de combustão. Diga comigo, combustão. O que acontece ali? Todas elas tinham lamparinas. O que a lamparina é? Um objeto de argila, de barro, que tem um pavio de algodão. E aquele objeto, aquele recipiente, coloca azeite. E o pavio, que fica com a pontinha para fora e acende o fogo, e aquilo fica ali, aquela chama, consumindo o azeite que está armazenado ali. A hora que acaba o azeite, a chama apaga. Então, o que era que estava acontecendo ali? Todas elas, diz o texto, tinha a lamparina. Elas estavam indo numa mesma direção. Porém, 5 delas não tinham azeite. Agora, olha aqui para mim. Você não está vendo que a chama está se apagando? Você não percebeu que está pouco azeite? Porque não está tendo preparação, é isso? Porque se tivesse preparação, a gente se organiza, a gente acha tempo, a gente acha um tempo, a gente se programa, a gente se vira, a gente dá um jeito, porque a gente tem uma programação. Quem está comigo, diga amém. Então perceba, não tem esse negócio, para Deus não cabe isso. Ah, mas, não, meu irmão, se programe, se vire. O reino de Deus é tomado por força. Jesus diz isso. Olha, o reino de Deus é tomado por força, e Jesus pontua os fatores para que eles sejam verdadeiros. Jesus diz, olha, preste atenção, todos os dias se faz violência a esse reino, para tentar
tomar de você. Agora imagine aqui, olhe para mim, imagine comigo, você segura numa corda e um mundo, o diabo, Satanás, os inimigos, os demônios, tudo que você pensar de ruim, do outro lado puxando a mesma corda, e você puxa para cá, eles puxam para lá, você puxa para cá, todos os dias se faz violência a esse reino que está dentro de você. Você vai parar de puxar? Quando você parar de puxar, você vai parar no inferno, é isso que você quer? Perceba como Jesus, ele destaca, ele revela a aparência dos fatores e eles precisam ser verdadeiros, pelo amor de Deus. Porque se não for verdadeiro, você não vai conseguir puxar e vencer. Ah, mas tem um monte de diabo que está puxando, me perturbando, pastor, eu não aguento mais. Olha para mim aqui, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Levante a sua mão e glorifique a esse Deus, porque Ele é Senhor e Ele está com você. Você está precisando, entra no teu quarto, chora, pede, clama, ora a Deus. O Senhor vai mover os céus e a terra para poder ir ao encontro do seu servo e te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, adore ao Senhor, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor dará ordem ao teu respeito para te guardar. Aleluia. Glória a Deus. Então perceba que a aparência dos fatores, o Senhor exige que sejam verdadeiros. Se não for verdadeiro, Deus não vai aceitar. A preparação, diga comigo a preparação. Diga a preparação. É um exercício psicológico, terapêutico. Diga a preparação. Precisa existir. Aquelas 5 virgens tinham cuidado de preparar a lamparina e mantê-la acesa. Querido, veja que é o mínimo para você fazer. Deus te livra de toda a afronta do inferno. Você só tem que manter a lamparina acesa. O salmista no Salmo 124, pastor Joey, ele diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, os inimigos já teriam nos engolido vivos. É essa a vontade do diabo na tua vida. Mas o Senhor está guardando você. Então a parte menor, pelo amor de Deus, o fator precisa ser verdadeiro. Porque a menor parte é minha e sua. Manter a lamparina com azeite e a lâmpada acesa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Presta atenção, a nossa vida todos os dias vai se apagando ou se acabando como um processo de combustão. Ou você acha que você é igual você estava ontem? Meu irmão, isso é biologia, isso é ciência, isso é espiritualidade. Todos os dias você toma banho, por quê? Milhões de células morrem. Você morre aos poucos, todo dia. E se você não toma banho, as células mortas de ontem vai servir de alimento para outras bactérias sobre a sua vida e o fedor vai começar a comer a tua vida. A gente morre todo dia. Num processo de combustão, o azeite vai acabando todo dia. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Repor o azeite da nossa vida espiritual todo dia, continuar seguindo, continuar sendo verdadeiros, clamando, buscando, orando, jejuando, clamando a Deus, buscando a presença do Eterno, porque nós estamos morrendo todo dia e precisamos repor esse azeite todo dia em nossa vida. Quando você para 21 dias, isso é ciência, isso é psicologia. É tão bom ter um psicanalista e um psicólogo como pastores, né? Todos os dias nós morremos. E quando nós
Se nós deixarmos 21 dias sem vir ao culto, você está fedendo, meu irmão. Pode ter certeza que não vai ter nem mais vontade de vir. Alguém vai precisar amarrar uma corda e puxar. E hoje a corda é o WhatsApp, né? Irmão, cadê você, meu filho? Aonde você está? E o cara sumiu. A Santa Ceia, meu filho, cadê você? O culto mais importante da igreja, cadê você, irmão? Você entende o que eu estou dizendo? Nossa lamparina se esvazia todo dia. Todo dia nós precisamos repor o azeite, senão a aparência dos fatores para Deus será de mentira. Apenas de mentira. Não vai funcionar. A aparência era a mesma, o conteúdo que era diferente. Repita comigo: o conteúdo era diferente. Eram 10 virgens. Você olhava para elas, é característico. As aparências eram a mesma. 10 virgens iguaizinhas. Que coisa incrível. E o escritor traz isso de uma forma incrível para nos fazer, nos obriga a analisar os fatores, se são verdadeiros ou falsos. É interessante o que Deus faz com a mente do pregador, sim ou não? Porque o Espírito de Deus, ele sempre tem algo novo para falar com a sua igreja. Abra o seu coração. As aparências eram tudo iguais. Olhando para elas, eram tudo iguaizinhas. O que é a aparência? É a forma exterior. A exterioridade. É o aspecto exterior. É o disfarce. A aparência é isso. Agora, depois que eu revelei, você olha agora para 10 virgens, olha agora para elas. Vocês estão vendo? Diga amém. Venha comigo, senão eu não vou conseguir pregar. Você está vendo 10 virgens ali? Amém? Veja pelos olhos da fé, em nome de Jesus. Tem 10 virgens ali. Vocês estão vendo, elas estão tudo iguais, está vendo lá? A aparência, são tudo iguais. Aí depois que eu revelo, vou falar de novo, o que é a aparência? A forma exterior, a exterioridade, o aspecto exterior, o disfarce. Aí agora vocês olham de novo para as 10 virgens, agora vocês já começam a ver que 5 delas estão disfarçando de virgens. Sim ou não? Só porque eu falei, senão você não ia descobrir. É bem assim que acontece. Mas perceba que tudo está nu diante dos olhos do Eterno. Amém. Perceba que tudo está nu, exposto diante dos olhos do Eterno. Aleluia, glória a Deus. Então a aparência, o disfarce estava ali, mas a gente não via. Eu não via, eu não vejo, você não vê. Quem vê é quem? É o noivo. Quem foi que fechou a porta? Foi o pastor? Foi o porteiro da igreja? Meu Deus. A porta foi fechada. E aí elas começaram a gritar: Senhor, abre a porta. Então foi ele que fechou, sim ou não? Quem fecha é? Porque ele só via fatores falsos. A aparência dos fatores são revelados ali. A aparência delas não dava para ver a diferença na visão humana. Mas no contexto, no conteúdo, estavam terrivelmente diferentes. Elas estavam vazias. Diga comigo, vazias. Sabe aquele recipiente de perfume que o vaso é todo pintado e você não consegue enxergar o que está dentro? Você olha, você acha que tem o perfume dentro, mas não tem. Mas a tinta não deixa você ver. Olha aqui para mim. Mas Deus olha para o vaso e enxerga assim, ó.
por dentro e por fora. Deus enxerga por dentro e por fora. Fique de pé, por favor. Deus olha e vê por dentro e por fora. Deus sabe que tem conteúdo ou se não tem conteúdo, se tem perfume de Cristo ou se não tem perfume de Cristo. Aleluia, bendito seja o Deus eterno que vive para sempre. O apóstolo Paulo diz que a nossa vida deve ser como um perfume de Cristo, um perfume de Cristo para o mundo, um perfume de Cristo para o mundo. Oh glória, levante a sua mão e glorifique, adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele está aqui. Ele está enxergando o conteúdo. Você que está cheio, começa a adorar e a glorificar. Você que está cheio, começa a adorar e a glorificar, adorando a Deus. Você está cheio, então adore. Você está cheio, então se manifesta em adoração. Seja cheio, seja cheio. Você que está vazio, seja cheio de Deus, seja cheio nesta noite. Tem conteúdo aí, então levanta a mão e adora. Tem conteúdo, levanta a mão e adora. Tem conteúdo, pode adorar. Se tem conteúdo no vaso, então o vaso adora. Se tem